Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar o seu programa Hora de Acertar, o seu programa semanal, feito em especial a pensar em si, e hoje com um tema que já não é novidade, mas por não ser novidade e por estar a afetar tantas famílias, nós achamos que deveríamos outra vez falar nele. Não só por causa do tema em si, mas como uma forma de poder mostrar alternativas de o ultrapassar. Não saia desse lado, é um tema interessantíssimo. Comigo em estúdio já está, como é habitual, a Carla Ferreira. Olá, Carla. Olá, César, e a todos os nossos amigos internautas, bem como você que nos assiste pela TV Record. Hoje, de facto, um tema polémico e bem atual, César. É verdade. Mas não vamos só falar do problema, porque vamos dar soluções também. Sem dúvida, é essa a razão, como dizia, para trazermos aqui o tema de famílias endividadas. Por isso, fica o nosso tema, famílias endividadas. Haverá alguma coisa a fazer? Haverá razões para que efetivamente a família sinta que está endividada? E haverá situações em que os valores a pagar são a mesma coisa, são os mesmos valores, mas a família nem sequer sente que há endividamento. Será que isto é motivo de discussão? Será que podemos aproveitar alguma coisa deste tema? Eu penso que sim, essa é a razão de o trazermos aqui, e também as novidades já estão a chegar, não saia desse lado, vamos já sem demora à matéria sobre famílias endividadas. Milhares de famílias recorreram à DECO para ajuda. São pessoas que, devido ao grande número de empréstimos que contraíram, devido aos baixos rendimentos e até ao desemprego, não conseguem cumprir com as suas despesas. Este é um cenário traçado pela própria Associação para a Defesa do Consumidor, que afirma ainda que desde o último ano tem havido um aumento significativo dos pedidos de ajuda. É verdade que houve um aumento significativo de famílias em situação de dificuldade, e isso deve-se essencialmente à crise que nós estamos a viver. As famílias mal pressentem que vão ter dificuldades, aquilo que elas deveriam fazer era imediatamente contactar os bancos, as sociedades financeiras onde têm os seus créditos, no sentido de os tentar reestruturar face à situação económica em que se encontram. Se tivessem algum problema, se necessitassem de ajuda, aí deveriam de imediato contactar, por exemplo, a DECO, no sentido de as ajudar a restabelecer, a reequilibrar o seu orçamento familiar. Infelizmente, por diversas razões, até por falta de informação, falta de educação financeira, as famílias não o fazem e vão deixando de arrastar as situações, e muitas vezes vão agravando elas próprias a situação, muitas vezes até recorrendo a outros créditos para conseguir pagar as despesas mensais. E, portanto, quando chegam aqui, já chegam numa fase muito tardia em que a situação já está muito grave. Natália Nunes destaca que é a classe média quem mais tem sofrido com esta alteração do nível de vida em Portugal. Ao analisar pelo perfil do endividado que procura a DECO, estamos a falar de famílias com 3 membros, pai, mãe e um menor, ordenado mensal de 1.500 euros, com o 12º ou até mesmo licenciados que estão multi-endividadas, com 5 empréstimos para a casa, carros e créditos pessoais, que iniciam o processo de endividamento sobretudo por situações de desemprego ou doença. Nos últimos anos, uma média de 15 a 20 mil famílias recorreram à DECO para ajuda. No entanto, o que preocupa a instituição é que, quando chegam, já se encontram com vários meses de incumprimento das prestações e, muitas das vezes, é já tarde demais. Muitas vezes, e isso para nós é muito constrangedor, porque muitas vezes chegam aqui já numa fase muito tardia em que inclusivamente o processo já está em tribunal, e estando em tribunal a DECO já não pode ter qualquer intervenção, já não pode ajudar aquela família. Para a jurista é de suma importância as famílias terem consciência financeira, maior controle dos gastos e voltarem aos hábitos antigos de poupança, consumir produtos de marca branca, controlar o uso de gás e luz em casa, evitar compras impulsivas são alguns dos exemplos da DECO onde se pode fazer uma pequena, mas ainda assim importante poupança ao final do mês. Mas em plena crise, poucas são as famílias que o conseguem fazer. Poucas são as famílias, César, que o conseguem fazer. Contudo, nós temos visto nestes momentos de situação mais complicada que temos vindo a atravessar, e graças a Deus estamos a atravessar, ok? Significa que não estamos parados neste deserto que tivemos aqui há uns tempos atrás de crise, não cruzámos os braços, não desanimámos, e realmente o povo português é um povo extraordinário e é exímio exatamente, quando quer, consegue. Portanto, e vamos agarrar neste, quando se quer, consegue-se. Nós percebemos que as pessoas chegam às vezes a situações de extrema necessidade e de extrema preocupação, porque acabamos muitas vezes por deixar arrastar uma situação que já vem de há longo tempo. E isso faz com que as coisas se vão complicando
ao invés de se simplificarem. Ao invés de conseguirmos resolver, claro, obviamente, quanto mais tarde queremos resolver as coisas, pior fica. E como dizia esta mesma jurista, as pessoas acabam por, às vezes, cair no erro de pedir ajuda quando é extremamente tarde. É verdade. E nós temos que saber e temos que perceber qual é a hora em que eu preciso pedir ajuda, porque há solução enquanto ainda eu posso fazer alguma coisa. É verdade. Poderíamos também analisar que nesta nossa peça que existe um perfil de uma família. Não significa que todas as famílias que estão assim, obviamente, estão com um problema. Até porque nós só detectamos que efetivamente há o problema de não pagar quando a falta de rendimento começa a aparecer. Enquanto há rendimento, vamos pagando, as coisas vão se vencendo, nós pagamos dentro do prazo, mais dia, menos dia, mas quando o rendimento falha, existe efetivamente aqui um problema. E havia números na nossa peça, portanto há um problema. E nós trazemos aqui este tema precisamente para enfrentarmos esta questão. Vamos tentar abordá-la de uma forma prática, vamos tentar verificar que questões é que estão aqui no que diz respeito a causas. Porque é que efetivamente a família chega aqui? Terá sido porque no passado existiram gastos a mais, Carla? Terá sido porque no passado não se canalizou o rendimento para o sítio certo ou da forma adequada? Eu acho que já se falou muito acerca disto nestes anos que temos passado, nestes poucos anos que temos passado de mais dificuldade, mais aperto. Todos nós já percebemos e já se fizeram vários debates e já muitos especialistas, inclusive, deram o seu parecer. Já percebemos porque é que as pessoas se endividaram. Viemos de uma situação de facilitismo a nível de crédito bancário, onde se emprestava dinheiro a rodos, não é? Queres um carro? Queres, mas leva também para comprar mobília para casa, e leva também para casa, e leva também para pai, para mãe, para gato, para cão. E depois as pessoas acreditaram muito nisto de eu tenho muito dinheiro. Isto vai ser sempre assim. E isto vai ser sempre assim. Não vai. Quando nós falamos, por exemplo, acerca do norte-americano, não é? Temos o americano, por exemplo, que temos a sensação que tem muito dinheiro e é o povo mais endividado ou acaba por ser um dos mais endividados com capital, mas que realmente são das pessoas mais endividadas que existem porque vivem de créditos. Créditos sobre créditos sobre créditos. Obviamente que nunca se sai desta situação. E eu acho que uma das coisas que temos que tomar essa consciência é, primeira coisa a fazer, por muito que lhe custe ouvir, parar créditos. Começarmos a reestruturar, César, para conseguirmos pagar o que temos. Vamos apertar, vamos fazer algo mais, mas temos que acabar com esta situação de viver com o dinheiro que não temos. Não é nosso. É verdade. Não é nosso. Sim. E vais-o pagar a juros altíssimos. Claro, e esta situação, se hoje é má, obviamente amanhã é mais do que má. Mas falámos do problema, está enquadrado, agora sim, vamos tentar combatê-lo. Já sabemos que ele existe, já sabemos que há causas, foi por causa disto ou daquilo que o problema surgiu. Vamos então agora tentar resolver este problema. A Carla dizia, e bem, que reestruturar todas estas dívidas ou empréstimos ou financiamentos, como lhe queiramos chamar, pode ser uma alternativa. Eu diria que sentar com a família é também uma situação que deve ser posta em prática. E porquê? Principalmente quando há crianças. Há que falar com as crianças que efetivamente a situação é esta. Há que falar com o cônjuge, se o cônjuge às vezes não sabe ou não está tão ciente da situação, que a situação é esta. Porquê? Porque as crianças vão para a escola, o casal vai para o trabalho e isto repercute-se no seu desempenho. As crianças vão ter com certeza a consequência disto no resultado dos seus estudos. O casal vai com certeza, o pai ou a mãe ou os avós ou quem quer que seja o agregado, vai com certeza ter consequências disso no seu desempenho profissional e isto pode ser um problema. Se nós não estivermos conscientes de que a situação é esta, nós vamos agir como se ela não acontecesse. Significa que vamos estar a desempenhar mal o nosso serviço, as crianças vão estar, Carla, a desempenhar mal as suas tarefas escolares e isto não pode acontecer. Ou seja, vamos travar o problema por aqui como sendo o primeiro passo para o combater. Há um provérbio popular que diz que casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Não é? E como tu dizias muito bem, obviamente quando existe, e é das coisas mais incríveis, se vê que não é nem sequer uma coisa normal, de todos os problemas que podem surgir na vida da pessoa, o que mais afeta é o financeiro. Sem dúvida. O que mais desestrutura uma família é o problema, de facto, financeiro. Mas se houver aqui uma união de pensamentos, onde, não, vamos encontrar alternativas, vamos sacrificar aqui, vamos sacrificar ali, vamos fazer por onde, nesta união consegue-se, de facto, superar.
Sabes, eu vou-te confessar uma coisa. Eu tenho aprendido muito com algumas pessoas a blindar-me nesse aspecto também. Porque outrora, se calhar, eu tinha um outro pensamento bem diferente em relação a certas coisas, a forma, por exemplo, dos nossos gastos. E tenho aprendido realmente a importância de poupar. É verdade. E isso é importante e faz uma diferença muito grande na tua vida. E no seguimento disso dizias, e bem, esta importância de poupar ou de canalizar o rendimento para o sítio certo também deve ser passado, desculpem, eu não quero voltar a falar na mesma circunstância, mas não é a mesma, é a paralela e é igualmente importante, de educar todo o agregado familiar para estas circunstâncias. O que é que eu quero dizer com isto? Educar as crianças que não podemos gastar por isto, educar o agregado no seu conjunto que não podemos gastar por esta razão, mas educar também no sentido de, e não é só gastar, Carla, porque efetivamente há situações que nós não podemos fugir delas, claro. Mas quero eu referir agora ao sentido de conseguir arranjar alternativamente uma fonte de receita. Porquê é que não dizemos às crianças, e até veio o verão, é oportuno, porquê é que não dizemos às crianças que elas podem, às crianças, aos mais jovens, que elas podem ajudar a resolver este problema? Porquê é que eles não vão trabalhar nas férias e não sentem que estão a ser parte da resolução do problema ao trazer uma receita adicional para o agregado familiar? Por que não? Parece perfeitamente normal que, a par do que dizias e bem, de conseguirmos restringir os nossos gastos, porquê é que não conseguimos arranjar uma receita alternativa? Porquê é que não conseguimos arranjar alguma coisa que nos ocupe das 6 em diante, ou das 7 em diante, ou das 8 em diante? Porquê é que não conseguimos arranjar uma receita alternativa que nos ocupe ao sábado? Ou a parte do fim de semana? Ou algum trabalho que nós façamos em casa, Carla? Há tantos trabalhos nos dias de hoje que é possível fazer em casa, é possível fazer remotamente e conseguimos conciliar não só a restrição dos nossos gastos, como o aumento da receita. Sabes que uma vez eu ouvi alguém que me dizia o seguinte, estava a atravessar uma fase complicada no seu trabalho e sob pena de perder até o seu trabalho. E eu havia até dado a ideia, olha, começa a haver desde já alternativas e começa-te a precaver. E a pessoa diz-me assim, então responde-me desta forma, não, eu já tenho uma alternativa, contudo eu tenho que trabalhar um dia do fim de semana e isso não me convém. Portanto é assim, nós estamos diante de uma situação problemática. Eu tenho a obrigatoriedade, pela minha vida, de criar uma solução. Claro. Eu não posso estar à espera que me resolva o problema. Então, ainda que seja temporariamente, porquê é que eu não hei de fazer isso? Porquê é que eu não hei de trabalhar um dia ao fim de semana? Porque isto não será para sempre, percebes? Então, aquilo como tu dizias muito bem, se nós estamos a atravessar situações complicadas, nós temos de criar alternativas e isso exige sacrifício. Sem dúvida que sim. Se o tema lhe interessa, e certamente lhe interessa, ou para si, ou para um familiar, ou para um amigo, eu, se fosse assim, prestava muita atenção ao que vem a seguir e não saía desse lado. Na sua opinião, porque é que há famílias portuguesas que têm se endividado cada vez mais? Talvez um pouco falta de cuidado na gestão da economia doméstica, não é? Olha, eu acho que se criou uma ilusão de que havia mais riqueza ou mais dinheiro, que as pessoas tinham mais possibilidades do que de facto tinham e têm, não é? E isso deve-se um bocadinho também aos bancos, que os bancos andaram atrás de todos nós a tentar e a criar a ilusão de que faça um crédito, não tem problema, compre isto, compre aquilo, e portanto torna-se um bocadinho complicado as pessoas conseguirem ficar isentas de obter um bem que através de um cartão fictício, não é? Porque depois vai ter de ser pago, que conseguem adquirir esse bem. É evidente que todos nós gostamos de ter algo mais do que aquilo que temos, não é? E que ambicionamos. Todos nós ambicionamos coisas boas. Portanto, eu acho que se criou uma falsa ilusão de riqueza. E isso levou a que as pessoas todas pudessem ter acesso a outros bens, que se calhar são considerados de luxo, não é? Mas que, de facto, devíamos ter feito contas antes de aceitar os cartões de crédito. Acho que os bancos são muito culpados dessa situação. Falta de emprego, como eu estou, e sei lá, e gastam o que não deviam. As pessoas solicitam bastantes créditos aos bancos para pagamentos talvez de casas, carros, e penso que seja isso que tem endividado mais as pessoas. O desemprego também é uma possibilidade, mas as pessoas mesmo tendo emprego hoje em dia continuam endividadas.
penso que se calhar algumas pessoas não geriram bem as suas finanças e outras, além disso, foram surpreendidas agora com as baixas de ordenados, desemprego, etc. Tem que se ter cuidado, não se pode gastar todo aquilo que se ganha, não é? Tem que se deixar alguma coisa para a poupança ou para uma eventualidade. Porque o governo não controlou os bancos e os bancos aproveitaram-se e pronto. As pessoas gastaram mais do que deviam, não é? E agora estamos nesta situação. É um bocado difícil. Está a ser difícil. E acha que também poderá ser por causa do reflexo do desemprego? Isso ajuda sempre, mas para começar a causa inicial foi deixarem endividar-se a sério. E quando estavam bem, andavam a sacar a malta toda. Quando ficam despedidos, olha, agora têm que pagar a casa e afins e essas coisas, e corre mal. Parte das pessoas têm uma dívida principal, que é a casa. Sim. Muitas pessoas tiveram que comprar casa e ficaram endividadas. É claro que quando a vida piora, essa dívida é mais pesada. E também tem a ver com... Ninguém estaria à espera que esta crise fosse para onde foi, não é? E isso levou a que acontecesse casos de desemprego e outras falências por aí fora. Muito bem, e após o que nós acabamos de ver, eu creio que você filtrou aqui, ou reteve aqui para si, alternativas para poder sair desta situação. César, a cada dia nós temos visto mais famílias endividadas, porém, temos visto também, você que assiste, por exemplo, aos noticiários e está minimamente informado, por incrível que pareça, nesta situação mais complicada, também se poupou mais. As famílias conseguiram poupar mais. Portanto, se em meio à grande dificuldade se conseguiu poupar mais, onde era outrora impensável poupar, então significa que quando nós queremos, realmente conseguimos. É verdade. Porque se em meio à dificuldade se conseguiu fazer o impensável, então se calhar não era tão impensável assim. E talvez você diga assim, mas Carla, César, eu não consigo. Haverá alguma coisa que eu possa fazer para melhorar isso ou para conseguir pôr em prática esta nova situação que muda a minha vida? Trazer rendimentos. Possivelmente, sem dúvida que sim, fazer um corte nos seus gastos, mas sobretudo, e eu não saía desse lado, prestar atenção a umas dicas que vêm já a seguir e que foram preparadas, feitas a pensar em si. Os 12 mandamentos da boa liderança. Todos temos capacidade para desenvolver as nossas características de liderança e virmos a ser bons líderes. Um bom líder encontra-se sempre em evolução. Está atento ao mundo exterior, pois sabe que está em constante mudança e evolução. Um bom líder inspira quem o rodeia. Consegue despertar nos outros a vontade de fazer sempre mais e melhor. Um bom líder foca-se nas forças, sabe valorizar o melhor de cada um, apelando sempre às principais qualidades individuais. Um bom líder prima pela modéstia, não é egocêntrico nem vive centrado apenas em si. Um bom líder é proativo, estimula, atua, produz e avança sem medos, sendo arrojado e optando por explorar novos caminhos em vez de seguir as passadas dos seus antecessores. Um bom líder consegue automotivar-se, conhece os altos e baixos, mas mantém-se otimista e não hesita diante dos obstáculos. Um bom líder é convincente, sabe falar na altura certa e empregar as palavras na medida e na forma mais adequada. Um bom líder é um bom orientador. Não receia a partilha da sua experiência e a transmissão de conhecimentos a quem o rodeia. Um bom líder planeia. Está sempre preparado e consegue prever os problemas. Um bom líder é esforçado, é ambicioso, dedicado e trabalha arduamente. Um bom líder gosta de estabelecer metas, determina objetivos e trabalha para os alcançar. Um bom líder reconhece e aprecia o trabalho de cada pessoa. Sabe que o sucesso não se alcança sozinho e que o trabalho em equipa é indispensável para atingir os objetivos propostos. Muito bem, aqui ficam as 12 dicas para ser um bom líder. Algumas delas poderíamos pensar, não têm aplicação hoje, César. Eu diria que todas têm aplicação hoje. Cada caso é um caso e eu não tenho a mínima dúvida que se conseguirmos colocar em prática estas dicas de uma forma muito direta nas nossas vidas, elas produzem os seus resultados.
Eu diria que todas são importantes, mas uma acho extremamente importante, Carla. A questão de hoje em dia, face a tanta dificuldade, ser proativo. Temos que nos focar nos nossos objetivos. Eu tenho de me superar, eu tenho de continuar a trabalhar, eu tenho que vencer esta situação. E quando nós nos programamos para que isso aconteça, isso torna-se possível, César. É engraçado perceber, Carla, que a questão do ser proativo numa circunstância destas leva-nos a agir com antecipação contra os problemas. Eu diria que a primeira grande luta e a primeira grande revolta contra um problema é feita por nós próprios, é feita pelo nosso interior. Quando nós nos dispomos a andar para a frente e a ir contra um problema que é consciente, que nós sabemos que existe, eu diria que temos o primeiro e mais importante passo dado para conseguir chegar àquilo que nós queremos. Obviamente, a modéstia, o planear as coisas com antecedência, tudo isto, ser inspirador e inspirar a equipa de trabalho que está connosco, focar-se, como dizias e bem, eu penso que tudo isto é importante. Mas esta reação ao problema que parte de cada um, eu diria que é isso que faz a diferença. E a verdade é que, Carla, nós temos hoje em dia problemas com pessoas com muitos problemas e variados, mas temos pessoas que vencem. Como é que isto é explicável? Eu lanço sempre esta pergunta para o alto, quando alguém me diz, eu não consigo chegar mais além. Mas como é que alguns conseguem? Será que há aqui algum ingrediente que falta a tantos e que só está disponível para alguns? Quando nós tomamos consciência de que todo o problema tem uma solução, então nós conseguimos ver essa tal luz ao fundo do túnel, não é? Quando nós começamos a ver, tudo é negro, tudo é escuro, tudo é dificuldade, tudo é problema, tudo é, ou não vou conseguir, obviamente que torna-se muito mais complicado sair-se deste ciclo vicioso, porque você depois entra num carrossel a qual não consegue sair dali e quando tenta saltar fora acaba por se magoar. Então, quando nós dominamos ou nos programamos, como eu dizia há pouco, para conseguirmos encontrar uma solução, a solução automaticamente ela acaba por aparecer, mais cedo ou mais tarde. Nós não podemos, de facto, nos desmotivarmos. Temos de avançar, temos de estar firmes, temos de estar conscientes de que, não, nós vamos conseguir. Você, com certeza, vai conseguir. Nós temos um vídeo interessantíssimo. Nós vamos passá-lo já de seguida. Preste bem atenção e colha dele tudo o que pode colher para a sua vida. Looking up from underneath, fractured moonlight on the sea, reflections still look the same to me. Amy Mullins é modelo, atriz e campeã de atletismo. Esta americana lindíssima tem 33 anos de idade, desfila para revistas famosas e também faz books fotográficos. Quebrou recordes nas modalidades de 100 e 200 metros, além de salto à distância. Amy foi eleita uma das 50 mulheres mais belas do mundo, segundo a revista People. Com todo este currículo, ela deu o que falar nos Jogos Paralímpicos de Atlanta e também no desfile que fez no evento de moda para o estilista britânico Alexander McQueen, em Londres. Tudo porque Amy nasceu com um problema raro na formação óssea das pernas e teve que ser amputada quando tinha apenas 1 ano de idade. As próteses que Amy usa são incrivelmente parecidas com as pernas humanas. Para falar a verdade, ela tem em torno de 12 próteses, cada uma diferente da outra. E toda esta irreverência chama muito a atenção das pessoas, mas mais do que tudo, é a sua beleza, personalidade e perseverança que fazem desta modelo um ser humano muito especial, além, é claro, do seu enorme poder de superação. Beauty doesn't have to have a standard. We don't need to fit in to someone else's idea of what beauty is. Decide for yourself and create it and recreate it and invent the version of yourself that you want to see on that day. And for me, it's like, it's in a very literal way, it could be changing my height, changing the kind of legs I wear actually changes the way I feel. The fact that I've survived all of these things and actually not just survived them but have thrived has just given me more fuel. The slogan of because
you're worth it, or because I'm worth it, I think is actually what it originally was. It had a resonance that connected women to something bigger than themselves. For me anyway, it provoked something totally unexpected, which was giving myself the pat on the back, being my own cheerleader to say, yes, you are enough. Quando realmente apostamos em nós mesmos, conseguimos atingir este nível de superação. E é de extrema importância não cairmos na rotina de pensarmos coitado de mim, e estou à espera porque ninguém me ajuda, e porque o governo, e porque blá blá blá, e blá blá blá, e todas aquelas coisas que estamos cansados de ouvir. Ajude-se a si mesmo, não fique à espera que alguém o faça por si, porque senão você vai esperar sentado, porque nunca vai acontecer nada, rigorosamente nada, na sua vida. Por falar nos perigos da rotina... E na antecipação. César, e na antecipação, para conseguirmos alterar ou mudar esta situação. Nós, na próxima semana, vamos falar o que é que acontece quando você cai neste perigo, chamado rotina. É um buraco que a própria pessoa cava, ou permite que o cavem, para que ela nunca mais acabe por sair de lá, ou dificilmente ela venha a sair de lá. Quando nós caímos neste erro, e se não fizermos nada para resolvê-lo, então realmente coisas negativas acontecem. Mas nós vamos ter solução para este problema. É verdade, e vamos comentá-lo porque ele merece ser comentado, apesar de ser um problema, merece ser comentado para nos desviarmos deste perigo. Portanto, já sabe, para a semana contamos com a sua presença para falar sobre o perigo da rotina. Nós temos também, César, todas as semanas uma videoconferência, ou uma conferência, aliás, perdão, onde você, todas as segundas-feiras, pode participar e deve participar. É uma conferência de motivação, é uma conferência que lhe vai ensinar não só a se superar, como também a prosperar. E nós sabemos que você quer prosperar e quer vencer na sua carreira profissional e em todas as áreas da sua vida. E nós aconselhamos vivamente a participar desta conferência, porque realmente a pessoa que ali vai, ela sai com uma outra perspectiva de todas as coisas. E se queremos estar envolvidos num ambiente em que a motivação existe, a força de vontade, o eu interesso, o por mim vale a pena, é estarmos neste congresso. Ele passa, ou acontece às segundas-feiras, nesta morada que está a passar em rodapé e em outras que pode conhecer em yurt.pt. Eu, se fosse assim, não faltava. Vamos também ali combater todos estes problemas que, na verdade, são temas, mas que nós queremos deitar abaixo porque queremos melhores dias para a nossa vida. Isso é sem dúvida. Por hoje, ficamos aqui. Já sabemos que é sempre a altura de dizer adeus, mas é sempre a altura de dizer nós estamos cá para a próxima semana. Não se esqueça, já ouviu falar da rotina? Com certeza, se calhar até a está a viver neste momento. Vamos falar dela na próxima semana. Fique connosco, participe também connosco pelo nosso Facebook, ali dando-nos a sua sugestão e comentando acerca deste mesmo tema, o perigo da rotina. O programa Hora de Acertar no Facebook, participe connosco. Nós vamos ficando por aqui, César? É verdade, até lá. Até lá e acerte. Sair da situação financeiramente precária parece-lhe impossível. Custa-lhe viver com tão pouco. Pensa que essa situação está incontornável e insustentável. A saída está mesmo à mão. Como? Através da reunião das conquistas financeiras. Aprenda a como sair de todo e qualquer obstáculo financeiro, simplesmente usando a sua inteligência, as suas metas, lutando pelos seus objetivos com perspicácia. Venha participar nesta segunda-feira, num dos horários disponíveis. Para saber horários e locais de onde acontece esta reunião, ligue agora para a central da linha Amigo 24 horas 21 836 8008 ou aceda a iurde.pt.